Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Hoje tem uma coisa que eu acho muito interessante, que há uns anos atrás, sempre tem esse lance de há uns anos atrás, quando eu vou fazer meus vídeos, né? Mas é bem legal. Há uns anos atrás, nos anos 90, eu gostava muito de fliperama, tá? E o que acontece? O fliperama tinha jogos muito interessantes, onde se lidava aí sobre mecânicas diferentes, né? Dispositivos diferentes. Tipo, por exemplo, uma light gun, né? Uma shotgun, uma light shotgun, tá? Essas coisas assim, tipo, por exemplo, os jogos de corrida, geralmente era uma cabine com volante. Isso aí era muito chique, porque trazia uma imersão, né? Para os jogos da época, tá? Então, assim, eu quando era moleque, eu achava que quando a gente era, a nossa evolução para os jogos, seria jogos, assim, relacionados a dispositivos, para poder passar a ideia de imersão, né? Mas assim, enfim, eu tava me enganado, né? Não foi por esse caminho, não. Ele já, pelo contrário, ele já acabou perdendo esses recursos eletrônicos pra gente ter uma imersão com os jogos. Então, assim, meio que foi se perdendo esses dispositivos, tá? E um jogo, especificamente, um jogo que tinha isso, que a gente tinha uma shotgun que a gente usava pra poder combater os monstros que tinha no jogo, o jogo se chamava Crypt Killer, tá? E Crypt Killer, cara, eu achei o máximo. Pro moleque aí de 13 anos, eu achei esse jogo o máximo quando eu vi ele nos fliperamas, certo? Foi muito foda, tá? Mas antes de tudo, compartilhe, se inscreva no canal, né? Curta, vamos lá, de novo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo, tá? Enfim, gente, esse jogo eu achei incrível. Por quê? Por causa dos recursos que tinha na máquina de fliperama, certo? A gente tinha uma shotgun, tinha um detentor aí, uma detecção do sinal da shotgun quando você disparava aí os raios, as luzes, né? O sinal de luz contra o detector, selecionando a hora onde que você queria atacar os monstros, certo? Isso, cara, se eu falar isso hoje, parece meio vago, mas vamos assim pensar como seria mais ou menos um jogo, como você jogaria um jogo desses lá nos anos 90, certo? Então, vou postar uma imagem mais ou menos aí para você ter ideia do que eu tô falando, que aí você pega mais ou menos ideia, se você for uma pessoa que não viveu nessa época, certo? Enfim, tô deixando a imagem aí para vocês verem como é que funciona. Vídeo não vou postar porque direitos autorais, eu não tô querendo pagar direitos autorais, tá, gente? Eu tô fazendo conteúdo e eu não tenho condição de ficar pagando direitos autorais pro pessoal, combinado? Enfim, guarda essa ideia aí, que a gente vai agora pra história e a gente vai entender como é que funciona aí o jogo. Tá, o jogo não, o contexto do jogo. Geralmente é como se fosse assim, eles criam um brand, eles criam uma história e a partir dessa história faz aí os recursos de mecânica, os inimigos que a gente tem que enfrentar, o cenário que a gente vai passar. E detalhe, gente, é um jogo mais antigo, mas ele não deixa de ser interessante, tá? Principalmente pela imersão dele, combinado? Disfarça aí de seus preconceitos pra você entender esse jogo, né? Ok, vamos então pra história, certo? Então é o seguinte, tá, nós estamos aí pra poder descobrir certos tesouros em templos, tá? E esses templos estão defendidos por monstros e por criaturas terríveis, onde a gente tem que enfrentar elas. Parece aí, na verdade, com Indiana Jones, só que de terror, tá? Então a gente vai enfrentar muitas criaturas sobrenaturais, como múmias, caveiras, morcegos e criaturas lendárias que atacam as pessoas que chegam próximo aí ao local aí do tesouro, tá? Com muitas coisas ali e tem um guia espiritual aí que vai dando a ideia de onde você tem que seguir, tá bom? Então você tem que acumular certos tesouros para poder enfrentar esses monstros aí, entendeu? Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Então, gente, cara, esse jogo, pra quem jogou os jogos da época,
Castlevania, inclusive feitos pela Konami, que é a mesma que fez aí o Crypt Killer. Foi interessante, eu acho que foi interessante, porque próximo aí, não sei se House of the Dead foi lançado na mesma época. Não, na verdade House of the Dead foi em 1997, tá? O Crypt Killer foi lançado em 1995 e o House of the Dead foi lançado em 97, tá? Então é o seguinte, na época quando o Crypt Killer chegou mais ou menos próximo aí, pelo menos aqui até onde eu vi, os fliperamas, os arcades no shopping, próximo aí ao House of the Dead, tá? Então assim, pra mim foi interessante porque deu pra curtir muito aí esse jogo e, enfim, mais ou menos com a mesma temática. House of the Dead, ele tinha uma temática aí de criaturas que foram, vamos dizer assim, experiências de laboratório e estava tomando conta aí de um asilo, porque parece que um cientista estava pegando as pessoas de um asilo e transformando elas em zumbis ou monstros, tá? E coisas mais ou menos desse tipo. Aqui no Crypt Killer, na verdade, são os desbravadores de masmorras e locais onde tem, vamos dizer assim, tesouros antigos, essas coisas assim, entendeu? Mais ou menos como se fosse um arqueólogo, tá? Só que aí, tá, o cara tá armado pra poder enfrentar criaturas que estão nessas tumbas aí, tá? Então você vai lidar com muitas dessas criaturas que aparecem em filmes, em histórias, né? Filmes aí de terror, como por exemplo, vamos pensar aí um filme, cara, nunca tinha visto fora aquele filme da Múmia, né? Uma pandemia de filmes de múmias assim, mas de caveiras assim, de zumbis, e a gente tem os grandes exemplos aí de filmes como Madrugada dos Mortos, Noite dos Mortos-Vivos e O Dia dos Mortos-Vivos, tá? Sobre monstros, a gente tem, vamos dizer assim, de gárgula eu nunca tinha visto, não que eu me lembre, mas de lobisomem, por exemplo, a gente tem aí por exemplo, o Lobisomem Americano em Londres, tá? Um filmaço. E tem também um clássico que é o filme Drácula de Bram Stoker, tá? Foi feito por Francis Ford Coppola, um incrível diretor, tá? Então assim, eu acho muito interessante, certo? Então agora pegar isso tudo que eu te falei, todas essas coisas interessantes, tá? Junta todos esses bichos aí, monstros assim, como também, por exemplo, Medusa. Não que eu me lembre, tem algum filme assim de terror que mostra Medusa, certo? Mais ou menos isso. Agora, outras criaturas assim, uma ideia de terror. Cara, eu vi um filme de múmia, mas assim, não tô lembrado mais. Parece aqueles filmes italianos de terror, tipo B, assim, que as múmias vão tomando conta e, assim, passando o rodo em geral, limpando e eliminando o pessoal que tava invadindo as tumbas aí. Porque sempre teve um medo aí das múmias e das tumbas desses reis egípcios por causa de um certo acontecimento que aconteceu no passado. Porque, por exemplo, assim, a múmia de Tutankhamon, ele tinha uma certa bactéria que quem entrava em contato acabava tendo essa bactéria tomando conta das pessoas e ela passava um tempo, ela acabava morrendo, certo? É como se fosse um fungo, cara, que ficasse muito tempo preso dentro de um local e ele ficasse assim, se fortalecendo ali. Não tenho ideia mais ou menos sobre isso, tá? Mas isso acabou acontecendo, tá bom? Todas as pessoas que se envolveram aí com a descoberta da tumba de Tutankhamon, isso na virada aí do século XX, do século XIX pro século XX, acabou tendo esses lances aí, tá bom, gente? Enfim, tendo isso mais ou menos a ideia, você vai ter aí, juntando o Indiana Jones, pelo menos a ideia é aquele Templo da Perdição, mistura aí o Templo da Perdição de Indiana Jones, tá? Com monstros aí parecendo zumbis e proliferação dessas criaturas estranhas. Ou mesmo, por exemplo, se você já viu aquele filme do Simba, uma coisa assim, que tinham umas caveiras que tomavam conta, né? Que eram assim, terríveis, que atacavam todas as pessoas como se fossem guardiões ali do local, ou questão de feitiço, né? Inclusive essas caveiras, elas foram usadas no jogo com referência, no jogo de Golden Axe, tá? Muito interessante. Então você tem essa ambientação interessante aí, sacou? Que eu acho assim, muito foda, muito foda. Mas
mas é algo que já está mais ou menos dentro do contexto de filmes e jogos e coisas do tipo, só que de forma não tão direta, entendeu? Não é tão direta assim, sacou? Mas não deixa de ser interessante. Você vê aí tantos jogos aí onde tem caveiras, morcegos. Cara, os jogos de Nintendo 8-bits só tem isso, entendeu? E jogos de Super Nintendo também tem. Então, assim, tem muita coisa, tá? Por exemplo, os jogos de Castlevania, a primeira versão lá, a versão do Castlevania 3, né? Eu esqueci o nome do jogo. Todos os Castlevanias tem, tá? E também no jogo do Indiana Jones. É muito interessante mesmo. Depois vale a pena ter dar uma olhada. Difícil pra caralho, mas é muito interessante, tá? Enfim, então, gente, juntando tudo isso, você vai enfrentar aí com uma shotgun esses monstros todos, tá? E outras armas que vai aparecendo em baús que você tem que atingir para poder liberar essas armas. Fora que você precisa saber o caminho certo entre passagens para ir acumulando itens para enfrentar o boss final, tá? É importante você saber o caminho certinho. Esses tesouros, eles vão liberando para você enfrentar essas criaturas aí no final, tá? Então, assim, cara, é um jogo de shooter e exploração. Tem que saber mais ou menos o caminho que você tem que seguir, tá bom? Cara, você vai se divertir muito com esse jogo. E eu, assim, ele é bem rapidinho, tá? Ele não tem... Tem a versão pra Sega Saturno dele e tem os arcades. Aí você vai ter que procurar pra você achar esse jogo, tá? Eu não posso falar diretamente como você vai olhar. Mas dá uma pesquisada que você acaba achando esse jogo sim, tá bom? Enfim, gente. Mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês, tá? E, cara, eu me diverti muito. Se tiver jeito de você jogar com um videogame, com uma Light Gun, você vai se divertir horrores com esse jogo. Vai ser muito bom. Ah, detalhe. Terminando o jogo, eu trago aqui pra vocês também, tá? Vamos ver aí. Vou ver se eu faço uma postagem... Não sei, cara. O problema é que não pode afetar as visualizações também nos vídeos, né? Mas, enfim, eu tenho que postar isso aí e a do Hagane depois, tá? Aquele abraço.